pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver sobre os tipos de operadores de pipe. Então nós temos um pipe que é amplamente utilizado, né, o original pipe, que é carregado juntamente com a biblioteca Tidyverse. E nós temos outros três tipos de pipes que são originados da biblioteca Magritte-R. E a partir deles a gente vai estar vendo um pouco essa diferenciação do original pipe, certo, pessoal? Então vamos estar trabalhando então com as duas bibliotecas, tanto Tidyverse quanto o Magritte-R. Vamos estar trabalhando com a fonte de dados que está alocada no meu GitHub. Meu GitHub é do Upot10 e esse é o link de acesso à planilha de CSV que a gente pode fazer a leitura atribuindo ao objeto data e utilizando a função read_csv da biblioteca readr. Então vamos fazer a leitura desses dois pacotes e vamos fazer a leitura do nosso data, certo? A partir disso, a gente pode começar a trabalhar então com a questão do operador pipe. Então, se a gente gostaria de estar visualizando de forma prévia esse nosso dataset, esse nosso data frame, nós poderíamos estar utilizando a função glimpse, abre parênteses, data, fecha parênteses, certo? Mas se a gente estiver trabalhando com a estrutura de pipes, nós podemos estar trabalhando com data, pipe, glimpse. O resultado vai ser o mesmo. E temos também esse nosso segundo pipe, que é da atualização, né, desse pipe, que é a partir da versão 4.01, se eu não me engano, do R em si. Eu estou trabalhando com o pipe, que a gente pode observar aqui. Nós estamos trabalhando com o novo pipe. Então a gente pode visualizar aqui que nós temos Use Native Pipe Operator requires R4.1 or plus. Então nós precisamos ter uma versão mais atual para nós estarmos trabalhando com o novo pipe, né? Esse pipe mais triangular aqui. Mas para exemplificar, a gente vai remover esse pipe aqui, porque a gente precisa trabalhar de certa forma com os outros tipos de pipe que são originados a partir desse pipe anterior, certo, pessoal? Então, beleza, o pipe tradicional que a gente vê no dia a dia, ele basicamente encadeia dados, né, com funções e facilita muito mais a vida dos programadores, uma vez que a gente não precisa estar criando outros objetos, basicamente trabalhando com esses pipelines, com os pipes em si. Certo? Então, basicamente, para nós originarmos um novo pipe, a gente pode utilizar o atalho, né? Ctrl Alt mais M, conseguimos esse novo pipe para nossos dados. Partindo então para os outros tipos de pipe, nós temos o tPipe Operator. O tPipe Operator, ele é uma variação do nosso pipe original. Se escreve, então, percentual, T maior que percentual. Então, basicamente, adicionando um T entre o primeiro percentual e o sinal de maior. Aqui, como exemplo, a gente vai rodar, então, vamos atribuir um novo objeto chamado myModel, onde que eu quero que o data, pipe, tradicional pipe aqui nesse caso, vamos estar trabalhando com a função LM, então, para gerar modelos lineares, onde que minha variável dependente vai ser o B1 GCVI e a minha variável independente vai ser B0 GCVI. O nosso data é o que nós chamamos aqui, então nós colocamos simplesmente um ponto para estar se referindo ao nosso data. E aqui nós temos o nosso novo tipo de pipe, certo? O tPipe. Colocamos ele aqui e após isso nós queremos fazer um print de um summary. Basicamente o que a gente gostaria de estar fazendo era um summary do nosso modelo de LM. A gente precisa, para fazer um summary disso, a gente precisa adicionar o ponto aqui que se refere ao data, precisamos adicionar o print e precisamos adicionar essas chaves aqui para ele entender que a gente precisa
fazer isso. Então, basicamente, o que estaria fazendo esse tpipe nesse caso? Nós temos isso aqui vai ser adicionado ao nosso MyModel. Então, basicamente, vai ser adicionado ao MyModel o modelo em si de regressão linear do modelo LM. E isso aqui está nos falando para mim fazer o nosso print do summary, só que eu não quero que esse print do summary seja adicionado ao meu novo objeto chamado MyModel. Então vamos rodar isso aqui e vamos rodar sem o nosso tpipe aqui embaixo, utilizando apenas o pipe normal. Vamos rodar isso aqui, o MyModel 1. Então no MyModel, bom, a gente viu que os dois plotam o summary, né? Plotou o summary, né? Printou o summary aqui no caso, e printa o summary também nesse caso. Só que nós temos na MyVariable, né, que seria MyModel aqui no caso, e MyModel 1, nós temos então, para o primeiro nós temos o print do modelo, então ele está salvando o modelo em si, né, MyModel, salvando o modelo aqui. E no MyModel 1, ele está salvando o summary do nosso modelo. Então o tpipe, ele basicamente, então, ele encaminha um valor, né, o que nós tínhamos até então nessa estrutura de pipes para baixo, funciona como um T mesmo, né? Então nós temos o encaminhamento partindo daqui dos pipes, chegamos até metade, né, do nosso pipe, e nessa metade a gente gostaria de estar adicionando ao objeto, né, o que acontece ao MyModel aqui, e estamos pegando um T, né, uma estrutura abaixo, e estamos fazendo um print desse summary. Então é assim que funciona esse novo tipo de pipe, né, o tpipe, e auxilia em alguns casos, ele não é tão utilizado assim, mas ele auxilia em alguns casos para redução de códigos em si, para não criação de novos objetos e diminuição dos códigos em si. Certo? Vamos partir para o segundo pipe que nós temos, então é o Exposition Pipe Operator. Então ele se refere então ao percentual, ao sinal do cifrão e percentual novamente. Então aqui basicamente o que ele faz, vamos fazer a rodagem desses códigos. Então para mim rodar uma regressão linear com os pipes, nós ia fazer data pipe lm b1 underline GCV, a nossa variável resposta em função da nossa variável preditora b0 GCVI. Só que se eu rodar simplesmente isso, ele vai nos trazer um erro. O que a gente precisaria adicionar seriam nossos dados, apesar de estar trabalhando com o nosso pipe puxando esse encadeamento dos nossos dados em si. Então, se a gente adicionasse data igual a ponto, né, que se refere-se ao nosso data, ele estaria rodando então a nossa função lm. Mas eu não preciso realizar isso. Então, quando a gente não tem argumento a ser adicionado em determinadas funções, a gente pode utilizar então o Exposition Pipe Operator, que ele consegue identificar então, né, nossos dados, visto que a gente não precisa estar adicionando mais um argumento com o nosso data. Então ele expõe os nomes em LHS, né, o Left Hand Side, então o que há nesse left, nesse lado esquerdo, a expressão RHS, então é essa expressão aqui. Ele adiciona os nomes em si, certo? Então nós podemos rodar isso aqui, ele vai nos proporcionar os resultados que nós almejamos. Nosso terceiro diferente tipo de pipe, nós temos então o Compound Assignment Operator. Esse é bastante utilizado e ele basicamente em vez de nós termos por exemplo, vamos copiar essa parte do código aqui, vamos remover então esse novo pipe e nós teríamos essa questão aqui, né? Então, basicamente o que eu estaria fazendo? Estou fazendo um select, um filter, e eu quero adicionar ao meu data, quero transcrever, né, remover o data inicial e termos um novo data com os filtros e com o select que eu
coloquei nos pipes aqui. Dessa forma, é a mesma coisa que estaria acontecendo com isso, com esse operador de Compound Assignment Operator, certo? Então, basicamente, a gente adiciona mais um sinal de menor aqui, e ele acaba, então, realizando tudo que está dentro dos pipes e removendo o objeto anterior e colocando esse objeto que nós fizemos o select e o filter nesse exemplo, certo? Vamos rodar isso. Então, nós tínhamos data, né, com 100 observações, 9 variáveis, fiz um select para 3 colunas e fiz um filter para a variável B0 GCV, onde que ela necessitaria ser maior que menos 5. Vamos rodar isso aqui e vamos já identificar que nós temos 94 observações e 3 variáveis. Aqui, então, ele não plota, aqui no R Notebook, ele acaba não plotando aqui, apenas ele faz essa atribuição ao objeto data. Certo? Vamos praticar isso com os 4 tipos de pipes que nós temos, então. Então, o nosso pipe de Compound Assignment, né, Operator, então nós estamos modificando o nosso data. Então, para isso, a gente vai lá em cima, vai rodar novamente o nosso data, né, puxando do GitHub. E vamos voltar para o nosso último passo, né, da nossa aula, que nós temos, então, o Data Compound Assignment Operator. Fiz um Select, mesmo select que a gente fez aqui em cima. Fiz um Filter, né, utilizei esse pipe normal, que é o comum. Fiz um pipe que a gente acabou utilizando aqui em cima, né, o Exposition Pipe Operator. E por último, a gente utilizou o T-Pipe, né, para a gente, basicamente, o que está fazendo aqui é o nosso data, ao invés de ser um data frame agora, ele vai ser um objeto do modelo LM, né? Então, ele vai salvar ao nosso data tudo isso aqui. E, além disso, com o T-Pipe, nós temos, então, um print, onde que eu quero do meu print um ggplot do meu data, né? O ggplot do ponto, mais o geoPoint, né? Então, a geometria do meu ggplot é uma geometria de ponto. O meu mapping é o AES, né? No meu eixo X eu quero B0 GCVI, no meu eixo Y eu quero B1 GCVI. No entanto, isso aqui não vai estar registrado ao meu data. Meu data vai ser até aqui, porque o meu pipe, meu T-pipe, ele faz com que a gente consiga fazer mais funções a partir do meu T-pipe, sem estar trabalhando com o registro dessas funções em si. Certo? Vamos rodar isso aqui. E vamos identificar que ele faz o plot, né, do nosso gráfico em si, do nosso ggplot. No entanto, o meu data, se nós colocarmos o cursor aqui, data é um LM. Podemos fazer um class de data. Nós temos, então, que é um objeto LM, uma vez que ele salvou no meu objeto data tudo isso que nós rodamos até então. Certo, pessoal? Desses 3 novos tipos de pipe, o mais utilizado ainda é esse último, né, o Compound Assignment Operator, que ele consegue fazer sobrescrever, então, objetos em si com que a gente estava trabalhando dentro dos pipes. E, de certa forma, os três diferentes tipos de pipes ajudam no nosso dia a dia de programação. No entanto, nosso pipe mais tradicional ajuda muito mais. Certo, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais.